Boa noite para você, bem-vindo. O Arão cantou que todas as vezes que anoitece, quando o sol não brilha mais, nós não precisamos ter dúvidas, podemos esperar no Senhor, porque a luz do luar há de brilhar outra vez. Então pode ser que você tenha chegado na igreja nessa noite com alguma sombra na sua vida, alguma dificuldade, atravessando talvez assim uma parte do seu vale de sombra e de morte. A promessa do Senhor a você nessa noite é que a luz brilha sobre você. Você pode manter a sua cabeça erguida. Creia no Senhor. Esteja nele. Você que nos assiste pela internet também é bem-vindo a esse estudo. E nós estamos retomando o tema do Apocalipse. Se você não assistiu nenhum dos programas até aqui, talvez a gente fale de algumas coisas que você não entenda bem. Mas todos os temas que estão sendo abordados na igreja desde setembro do ano passado, sempre aos domingos à noite, esse material está disponível no site da igreja, na internet. Então, se você entrar lá em www.iasdeudcentral.com.br, você pode assistir todas as palestras que foram apresentadas aqui nesses domingos à noite. Por favor, antes, mais um para trás. Algum problema? Isto. Bom, na verdade não é esse o tema, mas tudo bem. Vamos continuar com esse slide aí. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é um conjunto de 8 visões. Nesse domingo, nós estamos começando a 4ª visão. Quando completarmos a 4ª visão, nós teremos coberto a maior parte do livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 14. E restarão então apenas dos capítulos 15 a 22, que são 8 capítulos finais. Nesses próximos capítulos que nós estudaremos, depois de concluirmos a 4ª visão, nós teremos apenas mais 4 visões, que são as visões finais da história. Veja só, naquilo que nós já estudamos, os teólogos consideram que essas 4 visões são uma porção histórica, porque cada uma dessas visões vem se cumprindo ao longo do tempo, de forma paralela. Ou seja, Deus, através de Cristo, e Cristo comissiona o anjo em Apocalipse 1 para anunciar a João, para que João registrasse aquilo que em breve deveria acontecer na história do mundo. João não recebe isso para manter isso escondido. A instrução do anjo é que ele deveria anunciar esse tema a todos, com um objetivo, de que aqueles que ouvissem e vivessem as instruções contidas nessa profecia, eles estariam sendo habilitados por Deus para o grande encontro final. Então a visão das igrejas, a visão dos selos e a visão das trombetas já ficaram para trás no nosso estudo. Hoje nós entramos na visão do grande conflito. Passa um slide, por favor. Essas 4 outras visões, que nós vamos começar daqui a pouco, essas visões, nada delas se cumpriu ainda. Elas estão no futuro, mas elas estão num futuro muito próximo. A primeira dessas visões é a visão das pragas, a queda de Babilônia em seguida, o milênio e a Nova Jerusalém. Perceba que dessas 4 visões, nós viveremos na terra apenas a 5ª e a 6ª, porque o milênio nós já estaremos no céu. E então a Nova Jerusalém é o momento final em que a cidade de Deus retorna para esse planeta. E esse planeta se tornará o centro do universo, porque Deus transfere o seu trono para esse lugar. Aqueles que viveram em dor, em desespero, em sofrimento, em lágrimas, recebem agora de Deus o privilégio de habitarem com Ele na cidade. Avança mais um slide, por favor. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu tenho dito a vocês, é que na produção do Apocalipse,
Deus faz uma coisa extraordinária que nós não encontramos em outro canto da Bíblia. Deus nos dá o Apocalipse em forma de espelho. Se você coloca um espelho assim no centro do livro, você perceberá que a primeira visão, que é a visão das igrejas, ela se contrapõe exatamente à visão da Nova Jerusalém. Olha só o que diz o texto aqui. Nas 7 igrejas, Cristo aconselha a sua igreja. Mas quando nós chegamos na 8ª visão, Cristo recompensa a igreja. E as promessas são assim, olha. Na visão das igrejas, Cristo caminha entre os candeeiros, as 7 lâmpadas da sua igreja. Mas na visão da Nova Jerusalém, Cristo então é a lâmpada eterna. Na visão das igrejas, ele promete que aquele que for fiel, aquele que estiver disposto a ouvir a voz do Espírito, ele comerá da árvore da vida. Aqui é a promessa. Na Nova Jerusalém isso se torna realidade. Aqui, na visão das igrejas, nós percebemos uma porta que se abre. E essa porta que se abre no céu, ela tem um objetivo. É a nossa entrada, é o nosso acesso. Mas depois que lá estivermos, diz que na Nova Jerusalém as portas jamais se fecham. Cristo assenta-se no trono do Pai. E lá o trono se torna o trono de Deus e do Cordeiro. A Nova Jerusalém desce dos céus, tanto na visão das igrejas aqui como promessa, e lá como realidade concreta e absoluta. Cristo promete: venho sem demora. E ali, na Nova Jerusalém, ele cumpre a sua promessa. Imagine o cuidado de Deus. Apresentar os simbolismos daquilo que nós enfrentaríamos enquanto ainda estivéssemos nesse mundo. E depois, ele conclui, certificando de que essas promessas se cumprirão no tempo. Insano aquele que não crer, aquele que não estiver disposto a se preparar para esse encontro glorioso, porque a casa de Deus é a nossa casa. Ele tem preparado a melhor festa do universo para esse encontro, a ponto de Paulo dizer que aquilo que não subiu ao nosso coração, que nós jamais vimos, nunca sonhamos, nunca ouvimos, está muito além dos nossos maiores sonhos. Aqui nessa terra a gente pode às vezes até sonhar, né? Ter uma casa grande, um carro principal de todos, falar uma série de línguas, ter diplomas, etc. Mas essas coisas se perderão quando nós encontrarmos a realidade concreta de estarmos na presença de Deus. Nós perceberemos que isso não terá tido nenhum valor. Quando comparado, diz Paulo, ao peso de glória muito excelente, que ele tem nos prometido, nos dará um dia. Depois nós temos a profecia dos 7 selos. A segunda se contrapõe à 7ª. Na visão dos selos, Cristo protege o seu povo. E lá ele entroniza o seu povo depois de ressuscitado. Você percebe que aqui os céus estão abertos e lá também. Aqui há cavaleiros e lá também. Almas dos mártires sob o altar clamam por julgamento. E lá, depois do julgamento, as almas dos mártires, eles são ressuscitados e são entronizados como juízes. Em ambos, nós lemos de roupas brancas. Aqui, reis e generais clamam pedindo a morte, porque eles veem a vinda de Cristo. E lá, de fato, Cristo realiza o seu juízo. E todos aqueles que não estiveram vinculados ao seu amor, que não quiseram beber de graça da água da vida, eles são destruídos por Deus. Depois nós temos a visão das 7 trombetas, e aqui Deus faz uma inversão. Pelo que ele vinha mostrando, a terceira devia se contrapor à 6ª. Aqui agora a terceira se contrapõe à 5ª. E a 4ª é que vai se contrapor à 6ª. Juízos severos de Deus advertem o mundo, e lá juízos extremos de Deus punirão o mundo, nas pragas. Ou seja, aquilo que já se experimentou na história do mundo, na terra, no mar, nos rios e nas fontes de água, no sol, na lua, nas estrelas e em todas as dificuldades que nós experimentamos aqui, na visão das pragas, isso acontece exatamente nos mesmos lugares.
mas isso atinge a humanidade de tal forma que esse planeta se torna um caos. Isso é o que a Bíblia anuncia. Altas vozes clamam nas trombetas: o reino é de Cristo. E lá uma alta voz clama: está feito. Quando ele recebe o reino, ele reestabelece a ordem das coisas nesse planeta, no momento final da história. Você sempre percebe que as primeiras 4 visões estão na porção histórica. As 4 visões seguintes, elas se encontram na porção escatológica do livro, ou seja, escatologia é o estudo do futuro, aquilo que nos foi predito, aquilo que nos foi anunciado. Avança mais, aliás, estamos aqui. No grande conflito, que é a profecia, a visão que nós começamos a estudar hoje à noite. Aqui nós vemos as provações da mãe genuína e seus filhos. E quando formos estudar a queda de Babilônia, nós vamos ver como é a queda da falsa mãe. E os elementos, eles se parecem. Veja, a mãe verdadeira está vestida de branco, mas a mãe espúria, a mãe falsa, ela está vestida de púrpura. Aqui, no caso da mãe verdadeira, os seus filhos guardam os mandamentos de Deus, mas lá as filhas são prostitutas. Ou seja, igrejas que estão dispostas a ouvir vozes que gritam, ensinando o erro, tirando os mandamentos de Deus do seu prumo. Ambas as mulheres vão para o deserto, tanto a mãe genuína quanto a falsa mãe. Caiu Babilônia é o grito. E ambas, aqui essa mãe fala do testemunho de Jesus. E nós percebemos que no caso da mãe espúria, os filhos de Deus que são perseguidos, eles são perseguidos também por causa do testemunho de Jesus. Esse quadro aqui é um quadro extraordinário. Eu quero que você veja ali onde está aquela interrogação no branco, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu tentei condensar num quadro único as principais profecias da Bíblia, que nos falam do tempo. Então veja, nós temos a profecia dos 2.300 anos, que se cumpriu em 1844. Nós temos lá na linha de cima a profecia dos 1.260 anos, que se cumpre em 1798. E você se lembra do anjo dizendo a Daniel que quando nós chegássemos a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que era o período que se encerrava em 1798, aqueles que têm vindo já estudaram esse assunto aqui. A partir de 1798, está na sua Bíblia, Daniel 12, de 1 a 4, você perceberá lá que a Bíblia chama esse período de o tempo do fim. O tempo do fim, portanto, começa em 1798, segundo a Bíblia. Mas o tempo do fim não é o tempo final da história. O final da história é o fim do tempo do fim. Que é aquela partezinha que está em cor de rosa lá em cima. Durante esse período, nós temos o cumprimento da profecia, da visão das igrejas. Estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Uma igreja descomprometida com o Senhor. Não é quente, mas também não é fria. As pessoas vêm à igreja, mas saem da igreja e levam as suas vidas como se Deus não existisse. É isso que essa igreja tem como característica predominante nos nossos dias. A visão dos selos. Vivemos entre o 6º e o 7º selos. O momento que nos falta do 6º selo, que é a metade dele, você se lembra que quando ele foi aberto, houve sinais no sol, na lua, nas estrelas, terremoto. Todos esses sinais se cumpriram no final do século XVIII, início do século XIX. Mas o passo seguinte que João vê é o céu se enrolando e o Rei dos Reis vindo. Então nós vivemos entre o 6º e o 7º selo do Apocalipse. A visão das trombetas. Estamos vivendo, enquanto nós estudamos nas semanas anteriores, que o fenômeno do islamismo estava na profecia. Vimos que a Revolução Francesa estava na profecia.
E nós vimos que as duas testemunhas, a palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento, foram elevados de modo que todas as pessoas puderam vê-los. O século XIX foi considerado o século da Bíblia. O cristianismo nunca avançou tanto como no século XIX. E então, antes de apresentar, veja só então, o método de Deus, a forma como ele produz o Apocalipse. Depois de apontar as 3 visões anteriores na direção do momento final da história, do clímax, e antes de apresentar as 4 visões que estão no final do tempo do fim, o que Deus faz? Ele para. Ele para e nos apresenta a visão do grande conflito. A visão do grande conflito, ela pega desde o momento anterior à queda, e passa pela queda e vai até a restauração de todas as coisas. Avança um slide, por favor. Como é que essas mensagens são dadas? Elas são dadas, as cartas, os selos, as trombetas e o grande conflito. Passa mais um, por favor. Veja só, se você estudar bem na sua Bíblia, você vai perceber que as cartas foram dadas à igreja. As cartas são apenas para o povo de Deus, aqueles que comungam a fé dos santos, aqueles que estão em comunhão. Mas quando nós vamos aos selos, nós percebemos que a visão dos selos envolve mais gente, não é só para a igreja. É para a igreja, mas todos aqueles que de alguma forma foram cristianizados, ou seja, receberam as novas do Evangelho. Então isso alcança a visão dos selos, não apenas os crentes, mas praticamente todo o Ocidente, todas as pessoas que vivem na região ocidental do planeta, que tiveram de alguma forma relacionamento com o cristianismo. E depois vem as trombetas. As 3 trombetas avançam ainda mais. Ela pega assim uma grande parcela da população que habita no planeta. Basta você se lembrar que nós somos quase 3 bilhões de cristãos. Confessamos a Bíblia como palavra de Deus. E os muçulmanos, aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas. Então nós estamos falando em 4,5 milhões de pessoas num universo de 7 bilhões nos nossos dias. E no grande conflito, Deus agora avança ainda mais. Ele nos mostra quem é que está envolvido no contexto dessa visão. Todos os seres criados em todos os tempos da história. Mesmo os anjos, caídos e não caídos, e homens. Deus nos dá um panorama. Ou seja, o Apocalipse, esse livro que Deus começa dizendo, que se chama revelação. Se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 1, você vai ler lá, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Ou seja, nessa revelação de 22 capítulos, que nos foi dada no ocaso da vida de João. João já era velhinho, estava em Patmos preso. Deus tinha um objetivo: sintetizar a história. Porque tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia inteira, né? Então ele sintetiza isso num livro de 22 capítulos, para nós estarmos atentos à revelação. Se você abre, por exemplo, Provérbios, no capítulo 29, no verso 18, você lerá lá Salomão dizendo o seguinte, que sem profecias o povo se corrompe. Ou seja, se não há uma revelação de Deus que nos mostre o caminho para casa, nós ficamos perdidos. Mas não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que você alcance o destino, que você chegue à Nova Jerusalém. E você perceberá isso quando estivermos estudando lá a visão da Nova Jerusalém. Porque há um convite universal. Diz a palavra de Deus que o noivo, e que o pai, e que a noiva, a igreja, clamam, venha. Venham todos aqueles que tiverem sede, e bebam de graça da água da vida. Ou seja, o convite de Deus para alcançarmos o caminho certo e irmos para casa, ele alcança a todos. Há um verso da Bíblia que às vezes é mal compreendido, porque esse verso muitas pessoas leem da forma como ele está traduzido na Bíblia,
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa não é a melhor tradução desse verso, de acordo com o original grego. Na verdade, todos são chamados, mas poucos escolhem seguir o caminho. Essa seria a melhor tradução. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há uns que nasceram qualificados para o céu. Todos nascemos. Porque Deus espera que cada um dos seres humanos esteja lá. Cristo morreu por isso. O convite dele alcança todos. Mas, infelizmente, uma grande maioria da humanidade se recusará a ouvir esse convite de amor. Sabe o que é difícil no amor? Sabe qual é o lado vulnerável, o lado frágil do amor? É que o amor pode ser rejeitado. Deus pode fazer tudo por você e por mim. Mas nós podemos nos recusar a ouvir os convites do Senhor. Você já se habituou que a gente não consegue compreender o Apocalipse se a gente não tiver uma noção do que é santuário. Porque todas as visões do Apocalipse, as 5 primeiras pelo menos, elas são introduzidas a partir de um elemento do santuário celestial. Avança, por favor, aí. Olha só o que diz o texto. Antes de começar a visão do conflito, o texto diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A arca de Deus foi vista no céu. O que é que isso significa? Você se lembra do que estava dentro da arca? Havia 3 elementos. Havia o maná, a vara de Arão e havia a lei de Deus. Isso nos diz que a lei de Deus é eterna. Ou seja, o universo inteiro é sustentado com o princípio que Deus nos convida a seguirmos aqui. Quais são os 2 princípios basilares do império de Deus? Amor supremo a Deus e amor ao próximo. É assim que o universo se constitui. A outra coisa que havia dentro da arca era o maná. O maná é uma prova de que Deus pode sustentar o seu povo, sempre. Não apenas aqueles que estão no céu, mas também os que estão na terra. É por isso que o maná estava dentro da arca. Você se lembra em que circunstâncias o maná foi dado? O povo no deserto, sem ter o que comer. Você se lembra que mais ou menos, segundo a palavra de Deus, 600 mil homens saíram a pé do Egito. E aquele é um momento terrível para que homens estivessem vivos. Porque anos antes, Faraó tinha estabelecido uma lei: se nascesse uma criança do sexo masculino nas casas dos hebreus, o que é que tinha que acontecer? Essa criança tinha que ser assassinada imediatamente. Então é natural que nesse tempo as mulheres tenham crescido em número. Então, se saíram 600 mil homens a pé, alguns estudiosos chegam à hipótese de que havia um mínimo, isso é mínimo, de 3 milhões de pessoas no deserto. Você sabe o que é cuidar de 3 milhões de pessoas no deserto? Você alimenta a sua família todos os dias. Às vezes você, sua esposa e seus filhos. Quando chega uma outra família para estar dentro da sua casa, às vezes isso tem que mudar a rotina inteiramente, de forma completa, absoluta. Deus sai com 3 milhões de seres humanos do Egito. E durante 40 anos eles caminham pelo deserto. E a palavra do Senhor diz que eles foram sustentados. A água não faltou. O pão não faltou. Quando necessário, caía pão do céu. Quando eles quiseram carne, Deus deu carne. Os seus vestidos não se envelheceram, as suas sandálias. Os animais do deserto não os atacaram. O calor não os fustigou, porque sobre eles havia uma nuvem de proteção, de dia, e à noite havia uma coluna de fogo. Como é que nós podemos duvidar do poder de Deus?
O que ele está dizendo através do seu santuário é que ele pode sustentar o seu povo. E a vara de Arão, o que nos indica? Era já um galho seco, mas aquele galho seco floresceu. O que é que isso significa? Que Deus está disposto a realizar milagres. Aquilo que vai além da nossa compreensão, Ele está disposto a realizar, por amor de nós, porque Ele se preocupa conosco. Esse livro é uma prova disso. A forma como ele nos dá essa mensagem final, sucinta, resumida, do seu amor pelo ser humano, pela sua vida. Avança um pouco mais. As igrejas. Veja só, as 7 igrejas foram apresentadas sem nenhum intervalo. Foi uma sequência da primeira à 7ª. E você entende por que quando você lê o Apocalipse. As 7 igrejas são apresentadas sem intervalo, porque em cada uma delas, quando Deus termina de apresentar a João a visão da igreja, há uma promessa para os santos. Aqueles que vencerem comerão da árvore da vida, receberão vestes brancas, receberão um novo nome, receberão a pedrinha branca, receberão harpas, receberão a palma da vitória. Eles reinarão com Cristo. Essas eram promessas que alentavam o coração dos crentes. Mas a partir daqui, na visão dos 7 selos, Deus começa a estabelecer o panorama, não da igreja, não daqueles que vivem em esperança na fé, mas Deus começa a apresentar o que ia acontecer no planeta. O cavalo branco representando o cristianismo, que poderia ter modificado a história do mundo. Mas como o cristianismo não foi aceito, então nós vemos o cavalo vermelho, o preto e o amarelo, que trazem morte, sofrimento, destruição, miséria, necessidade na história dos homens. Nós percebemos os clamores dos mártires na abertura do 5º selo. Aqueles que são sacrificados como hereges ao longo da história. Homens e mulheres que preferem depor a vida a desobedecerem às claras instruções do céu. E dessa forma muitos deles foram queimados em fogueiras. Foram decapitados como Paulo, foram traspassados com lanças como Tiago. Os clamores dos mártires. Então no 6º selo há terremotos. O sol escurece, a lua vira sangue e estrelas caem do firmamento. E então quando nós parecemos pensar que a fé haveria de desaparecer da face da terra, porque veja, Deus agora não está falando apenas à igreja, Ele está falando a toda a população do mundo, que de alguma forma teve contato com os crentes. Então Ele para essa visão de desespero e de sofrimento. E Ele nos apresenta 2 sinais no céu. Ele apresenta esses sinais com um objetivo claro: infundir certeza, esperança no nosso coração. Então ele diz assim: apesar de toda essa destruição que acontece no planeta, tenha em mente, 144 mil serão selados. João vê os 144 mil um grupo especial. Nós já vimos que esse número é um número simbólico, como todo livro, mas ele deve representar uma parte representativa do todo, porque 12 eram os apóstolos, 12 eram as tribos de Israel, 12 vezes 12 é um quadrado perfeito, dá 144. E quando você multiplica isso por muita gente, seriam 144 mil. Mas além desse grupo especial de crentes, esses são assim aqueles que vivem no momento final da história. E nós vamos percebê-los em outros momentos no Apocalipse. Mas João também vê uma grande multidão diante do trono. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, apesar do sofrimento, o que Deus está dizendo é: não se desespere. Não se desespere.
porque o Senhor retribuirá a você. Ele vem para lhe dar o seu galardão. Ele vem para te dar vida eterna, felicidade eterna, vida abundante. Foi isso que Cristo havia prometido. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Esse era o propósito de Deus. E finalmente, no 7º selo, isso ainda não se cumpriu. Haverá silêncio no céu por quase meia hora. Por que há silêncio no céu? Porque todos os seres celestiais vêm à terra. No momento final da história, para o grande encontro. É isso que Deus está dizendo, quando Ele abre o 6º selo, o 7º selo. O Pai, o Filho, o Espírito e os anjos e os mundos não caídos, eles vêm. É uma grande recepção. É uma comissão dos céus que vem para receber os seres humanos caídos e levá-los à casa de Deus. Nas 7 trombetas, outra vez nós vemos, agora assim de forma mais detalhada, alguns gritos de Deus. Trombetas são gritos de amor. Você se lembra de eu dizer isso aqui algumas vezes? É como a criança que chega na chaleira fervendo, a criancinha de 3 anos de idade, e a mãe está do outro lado da cozinha. E quando a mãe percebe que a criança vai levar a mão para derrubar a água quente sobre si da chaleira, a mãe grita: meu filho, pare, não toque. Às vezes o amor grita. As trombetas representam gritos de Deus na história. Estejam atentos ao que está acontecendo, porque pode ser que vocês queimem e morram por causa da água fervendo na chaleira. A destruição de Jerusalém, a queda de Roma, a fé cristã recebe heresias, a escuridão da Idade Média, avanços do islamismo, o estabelecimento do Império Turco Otomano. Ou seja, a mentira, o erro, são introduzidos em todos os cantos do planeta. Qual é o objetivo? Desviar, enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Deus para a visão aí novamente e nos dá outra vez alento e esperança, sempre entre o 6º e o 7º dos elementos que fazem parte da revelação. Aqui ele apresenta um livro doce e amargo, ou seja, chegara o momento de compreender as profecias, depois de 1798, quando você lê lá Daniel, você percebe que Daniel foi instruído a fechar o livro até que chegasse o momento do tempo do fim. Quando é que, portanto, o livro de Daniel é compreendido? Depois de 1798. Deus vai novamente colocar luz na terra. As 2 testemunhas que haviam testemunhado vestidas de saco e cobertas de cinza durante 1260 anos, a palavra de Deus escondida nos monastérios, não traduzida em todas as línguas, poucas pessoas tinham acesso. A maior parte das pessoas que vivia no planeta naquele tempo eram analfabetos. Apenas as famílias ricas tinham acesso à cultura, a educar os seus filhos. Então a palavra de Deus não conseguiu produzir eficácia na vida de muitas pessoas. Mas quando chega o século XIX, a palavra de Deus, as 2 testemunhas são erguidas até o céu. Então você vê lá no início dos anos 1800, as sociedades bíblicas sendo estabelecidas, e Bíblias sendo produzidas em grande quantidade em todas as línguas conhecidas. E se você fizer uma pesquisa, você verá que a palavra de Deus hoje está traduzida em mais de 2.400 línguas e dialetos, alcançando rincões desse planeta, onde estão apenas pequenas tribos, mas eles agora têm acesso à palavra de Deus. E o que dizia Apocalipse no capítulo 11? Que essas 2 testemunhas seriam erguidas até o céu, de modo que todos na terra poderiam vê-las. Isso se cumpriu. O que Deus está dizendo, portanto, com essas 2 revelações de esperança, no contexto das trombetas, é que o mal não perduraria para sempre. O engano não estaria entre os homens para sempre, o erro, mas a verdade seria uma outra vez exaltada. E finalmente, na 7ª trombeta, você vê a declaração: os reinos são de Cristo. Ou seja, chega o momento do juízo final, a execução do juízo final na história.
E aqui nós entramos no grande conflito. São também 7 cenas. A primeira cena nos mostra a mulher, o filho e o dragão. A segunda cena nós vamos estudar, ela mostra a guerra do dragão contra Miguel. A terceira cena, o dragão, a mulher e seus filhos. Na quarta cena, a besta que subiu do mar. Na quinta, a besta do mar ataca os santos. Na quinta ataca os santos. Na sexta, a besta que surge da terra. Deus para novamente. Porque ali, da primeira até a sexta cena, nós estamos falando de momentos difíceis de perseguição na história do planeta. Mas quando nós chegamos entre a sexta e a sétima, Deus novamente confirma a visão que ele já havia dado lá nos selos. Há um grupo de 144 mil que sobreviverão. Há um resto do povo de Deus, o remanescente. Um grupo permanece fiel, a despeito de todos os ataques que sofrem. E então, 3 anjos trazem 3 mensagens especiais. Essas mensagens deveriam soar em todos os cantos do mundo com um objetivo: preparar um povo, o remanescente, para o encontro com o Senhor. E então, depois dessas 7 cenas, nós vemos a dupla colheita na terra. O que eu quero dizer para você, antes de concluir o estudo dessa noite, acho importante que a gente tenha dado assim essa abertura, essa noção de tempo, espaço e da revelação. Mas se você podia ter perdido qualquer tema até hoje, você deveria ter perdido os outros. Não perca daqui para frente. Eu quero dizer para você por que eu estou te dizendo isso. Os olhos de Deus colocados sobre o seu povo através dos séculos, ele se concentra nesse momento final da história. Você deve ter ouvido especulações a respeito do que será com a história nos próximos dias. O próximo Papa. Quando é que o conclave define quando será estabelecido o novo Papa? Em relação a esse tema, os 7 reis de Apocalipse 17, eu não sei se você sabia disso, mas essa é a única profecia da Bíblia em relação à qual os adventistas não têm uma posição definida. Nós conhecemos todas as profecias, mas os 7 reis é uma profecia que ainda não está completamente fechada para nós. Se você tem dúvidas em relação a isso, dê uma lida no comentário adventista. O comentário adventista diz que até o momento em que o comentário foi escrito, não havia elementos suficientes. Mas, querido, nós nos aproximamos rapidamente das cenas finais. Então, a vinda das pragas, o período em que essas coisas acontecem, a quem essas pragas acometem, isso começa a ser discutido, não é em Apocalipse 17, é em Apocalipse 13. Quando nós começarmos a estudar acerca da besta que surge do mar. E ali nós temos um aspecto interessantíssimo. Eu tenho mais 5 minutos, eu vou tentar estudar com vocês essa primeira parte, a mulher, o filho e o dragão. Veja só. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Quem é o sol? Jesus Cristo. O que é mulher em profecia, na Bíblia? Igreja. A mulher, portanto, está vestida do sol da justiça. Essa é a igreja pura de Deus. Ela tem a lua debaixo dos pés e tem uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Se você der uma lida em Apocalipse 1:20, você perceberá que estrelas são anjos. E muitas vezes esses anjos são mensageiros humanos. A palavra grega lá é ángelos. 12 estrelas, 12 apóstolos. Aqueles que dão início à obra de Cristo na terra. Cristo havia dito: eu vou para o Pai, mas vocês realizarão maiores coisas do que eu fiz. Não em profundidade, em sentido, mas em quantidade.
Imagine você convidado por Deus para ser uma das estrelas da coroa que está na cabeça da igreja. Essa mulher acha-se grávida, grita com dores de parto, porque ela está sofrendo tormentos para dar à luz. O mundo ansiava o momento da vinda de Cristo, o desejado de todas as nações, que havia sido predito por todos os profetas antigos. É nesse sentido que a mulher sofre dores de parto. Havia uma ansiedade entre os judeus. Chegam a dizer alguns estudiosos, alguns teólogos, que cada menina que nascia em Israel esperava, ansiava que dela nascesse o Salvador do mundo. Havia dores de parto, era necessário que ele viesse estar entre nós. Mas se você olha para o que aconteceu no Gênesis, Apocalipse 12 é só a história contada de uma outra forma. O que nós vimos nos primeiros versos de Apocalipse 12? Nós vimos uma mulher, um dragão e o filho, não é isso? E o que é que nós vemos no Gênesis? Uma mulher, uma serpente e os seus filhos depois que ela sai do Éden, não é isso? E um dos filhos de Eva acaba matando o outro. Aquele que era a semente vinda de Deus, Abel, que era devotado a Deus e adorava a Deus da forma como Deus determinara, ele foi assassinado pelo seu irmão. Ou seja, a primeira família, ela nos dá uma dimensão do grande conflito. Exatamente uma dimensão do grande conflito. Ou seja, a tentativa é que Lúcifer, que saiu das mãos de Deus, a tentativa dele era matar o filho de Deus, e ele fez isso na cruz. Uma representação de Caim e Abel. Qual era a razão da luta entre os meninos, Abel e Caim? Tinha que ver com adoração. Abel estava disposto a adorar exatamente da forma como Deus mandou. Deus disse assim: é para sacrificar cordeiro, porque cordeiro é símbolo do Cristo que vem. Mas o que dizia Caim? Eu adoro do jeito que eu acho que devo. Isso é uma representação de nós todos, da forma como nós vivemos. As igrejas nesse mundo, há igrejas, há pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus exatamente da forma como Deus manda. Mas há pessoas que querem obedecer a Deus ao seu modo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira família, portanto, é uma representação do grande conflito. Uma prova de que a igreja é a mulher de Cristo. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você entende, portanto, o que é a igreja vestida do sol? A igreja vestida do sol é a igreja pura. É uma igreja que se prepara para o encontro com Cristo. Lembre-se de Pedro dizendo: sabendo que todas essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? A igreja de Deus, portanto, ela tem que experimentar uma grande reforma, a sua vida, a minha vida. Não adianta eu falar de igreja, porque os bancos, as paredes, os instrumentos, isso não são nada, isso não representa nada. O que representa, na verdade, aqueles que são objetos do amor de Deus que estão aqui, são as pessoas. E a expectativa de Deus é que as pessoas que o representam nesse mundo, aos pés de Cristo, sejam transformadas, para que possam brilhar no mundo, indicando que o amor de Deus quer alcançar a todos. Essa é a igreja gloriosa. Veja só,
Isso é Oséias: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Percebe? A mulher de Cristo, a igreja fiel aos princípios ensinados pela palavra de Deus, e não aquela que se prostitui, ouvindo mensagens que estão cobertas de mentira e de erro, e contrárias aos claros ensinamentos de Deus. Avança, por favor. Paulo dizia: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, portanto, a igreja vestida do sol é a igreja pura de Deus. Essa é a mulher da profecia. Avança. Mas para vós outros, uma prova de que Cristo é o sol. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O seu rosto, segundo Apocalipse 1,16, brilhava como o sol. A igreja de Cristo será vestida pelo próprio Cristo, para que se torne sem mácula e sem ruga. Imagine o tipo de vida que nós precisamos levar nele. Nós não temos forças para mudar nada em nós, mas se estivermos nele, ele nos usará com poder. É isso que a Bíblia está dizendo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, as coroas na estrela, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Imagine, você convidado para ser um instrumento de Deus, para produzir salvação, transformação, esperança nesse mundo. Esse é o convite. Isso não se aplicava apenas aos discípulos. Agora veja só: Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. É assim que Cristo veste a igreja, coberta de luz. Ela está vestida do sol. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, a mulher que espera a criança é, na verdade, Maria, símbolo da igreja. Porque não é apenas Maria que está esperando o filho, mas todos os crentes. Você se lembra daquele momento em que Abraão recebe de Deus a promessa? Ele diz assim: todas as famílias da terra serão abençoadas através daquele descendente que proceder de ti. A sua vida, a sua família, as pessoas que convivem muito próximo de você, elas estavam incluídas na promessa que Deus fez a Abraão. Para que a sua família seja salva, é que vem o prometido filho. Isaías diria: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Se você estava aqui no dia que eu preguei, lembre-se aquilo que eu disse no sábado: justiça não é aquilo que Deus pede de você, justiça é aquilo que Ele oferece a você. Ele te declara justo diante das cortes celestiais, porque Cristo derramou o sangue no seu lugar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo é que pagaria o preço. Ele é que veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, declarados filhos de Deus, porque Ele pagou o preço do nosso resgate.
Bom, então vamos concluir com esse slide. Com todos esses textos que nós lemos do Antigo e do Novo Testamento, eu acho que agora a gente pode ler Apocalipse 12, 1 e 2, que ele fica absolutamente claro para nós. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Ela tinha a lua debaixo dos pés, um reflexo da sua glória, da sua iluminação, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Cristo chegara. Podemos ter esperança nessa realidade. Semana que vem nós continuamos esse estudo. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça. Tenha esperança nele, porque ele é a nossa única alternativa. Ainda que a noite escureça, ainda que o sol se ponha e surjam as trevas, a luz da lua vai brilhar. Deus nos abençoe essa semana. Vamos cantar da Bela Cidade? Jamais
Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Sua palavra enche de esperança o nosso coração. Nós podemos ter certeza em Ti, quando ouvimos a Sua voz soar entre nós. Amém. Nós queremos Te pedir que nessa semana, as Suas promessas se concretizem na vida de todos os que aqui viemos. Amém. De todos aqueles que aqui nós representamos. Amém. O Seu povo nesse mundo. Ampara-nos nos Seus braços de amor. Amém. Cuida de nós. E traz-nos de volta a esse templo na quarta-feira. Amém. Porque nós queremos continuar adorando e exaltando o Seu nome. Amém. Não merecemos nada, nós reconhecemos isso. Mas por outro lado, nós sabemos que o Senhor é o soberano, o Criador de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém. E é por isso que nós nos submetemos em humildade à Sua autoridade sobre a nossa vida. Amém. E aos Seus cuidados. Amém. Registra isso, Senhor, no Seu livro, nós te pedimos. Porque naquele dia glorioso, nós queremos ser recebidos entre os Seus filhos para estar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.